Olá, olá, mais uma vez aqui estamos para mais um Pocket Podcast. E a nossa convidada dessa noite é muito mais que especial. Essa noite nós vamos trazer aqui uma história bacana. De repente você acaba olhando para você mesmo e vendo que tem muito a ver. E pode sair da estação que estiver parado. Então, não é, José? Sim, Trouxemos uma pessoa correto. que vai ser muito bacana o nosso bate-papo. Sim, a gente, você que já está aí, você que já entrou já está ao vivo com a gente, é, não sai do programa, não. A gente sabe que nesse contexto de podcast, às vezes o bate-papo demora uma hora, mas o assunto e a É bem convidada que interessante. está aqui hoje para tratar de uma situação, por quê? A gente sempre diz que a situação adversa, ou o vento contrário que o nosso convidado passou, ele tem muito a contribuir aonde? Na nossa vida. Na nossa vida. Então, veja aí, fique na expectativa com o que você vai aprender nesta noite com a história de quem? De quem? Ah, e antes de falar de quem, chame alguém. Convide uma amiga, convide um Envie o link. Envie o amigo, link. envie o seu link, sabe esse link que você abriu para assistir? Convida alguém, vai ser muito bacana a história. Olha, ela é terapeuta. Quer que fala mais? Ela é psicanalista. Quer que fala Ela é mais? escritora. Ela é escritora, Aqui que ele fala imagina mais. só. Quer que fala mais? Ela é Ela vai fundadora da rede crescer. Crescer. É, você não Mas conhece? ela tem Ah, mais. como Ela é assim? mãe. É, e quer saber mais? Ela é empresária. Mais? Vamos deixar ela contar, né, bem? É muito melhor. Então, ela vai se apresentar, uma convidada mais que especial, como eu já disse, que foi um prazer receber você aqui. Que bacana que você aceitou o nosso convite por estar aqui. Apresente-se ao público. Boa noite, Darlene, Zé Boa Carlos. É uma noite. honra estar aqui. Obrigado. É uma honra estar aqui com pessoas sérias como vocês, pessoas que fazem a diferença no mundo, pessoas que eu amo. Obrigado. E estou muito honrada de estar aqui. De Que verdade. bom, De Obrigado. verdade. bom. É uma honra. Já aproveita e manda um abraço para aquele rapaz de cabelo comprido. Ele Quem deve é estar esse nos rapaz? assistindo. Eu acho que está assistindo, hein? Sim, ele deve estar nos assistindo, já deve estar se sentindo abraçado. Ai, que bom. Ana, fala de você. Nós apresentamos, né? Falamos, mas pode se apresentar, sinta-se à vontade de falar sobre sua profissão, sobre o seu trabalho. E aí depois a gente começa a conversar um pouquinho mais sobre você, pessoa. Bem, para quem não me conhece, eu sou Ana Cleoma Braga, mais conhecida como Ana Braga, né? O Cleoma é uma junção de nomes, então fica um pouco difícil, as pessoas têm um pouco de dificuldade de guardar, então ficou Ana Braga, que é o nome mais comum, que todo mundo consegue, né? Antes de ser tudo isso, que a Darlene já me apresentou, sou mãe, sou casada com o mais lindo desse mundo, Oh, imagina. e temos 6 filhos. Peraí. Quantos filhos? Temos 6 filhos. Calma que ela vai 6 explicar. filhos. 6 Tá filhos. muito fora da média. É que nós levamos a sério. Quando Deus disse crescemos e multiplicar, nós levamos a sério. Multiplicamos. Pessoal, aprende com ela, viu? Isso aqui é princípio bíblico, viu? Crescer e multiplicar. Temos meia tribo de Israel, juntando depois das noras e o genro, vai dar uma Vai tribo dar a inteira. tribo inteira, já está pronto. Estamos discipulando uma tribo para Bacana. a glória de Deus. E hoje nós estamos, como diz meu esposo, no último casamento, porque depois desse não vai ter outro. Então, Não. nós estamos no nosso último casamento, mas o primeiro, conhecendo a Jesus, dentro de realmente princípios e valores eternos. Ana, por favor, Ana, você vai interromper, mas assim, você começa a soltar alguns códigos e aí a gente precisa ouvir nesse contexto de mundo que a gente vive. Você disse assim, nós estamos no nosso último. Casamento. Por que você diz isso, Ana? Porque sempre as pessoas costumam dar números, né? Nós estamos no segundo casamento, mas nós aprendemos muito sobre o poder das palavras. Então, quando a gente fala estamos no último casamento, a gente está dizendo no mundo espiritual, depois desse não haverá outro. Ah. Nós estamos no último Bacana. casamento.
Eu também estou no último casamento. Amém. Nós estamos no Nós último estamos, casamento. né, Zé? Tanto é que a gente está igual hoje, né, André? Olha, estão lindos. Estão muito lindos. Obrigado. Obrigada, querida. E aí, esse último casamento, os 6 filhos. Fala um pouquinho do seu último casamento, mas só para a gente terminar essa fala do seu último casamento. Bem, eu e o Kleber estamos juntos, casados, né? Namoramos há algum tempo, estamos juntos, casados há 11 anos. E quando nós nos casamos, já tínhamos os nossos filhos. Mas desde o começo, nós entendemos sobre princípios e valores eternos, entendemos que nós estávamos casando com uma família, não só com filhos, mas nós estávamos casando com uma família, né? Então, eu sempre falo que eu tenho 2 mães, eu tomo a bênção para minha sogra. Então, são princípios que nós estabelecemos desde o começo do nosso casamento e que a gente leva a sério até hoje. Então, deu muito certo. As pessoas, às vezes, olham para a gente e perguntam como vocês conseguem, né? Dar conta de fazer todos se amarem, todos se respeitarem, sendo que vocês, biologicamente, vocês não têm nenhum. Mas nós temos 6. Sim, Né? lógico. Então, todos eles se respeitam, todos eles se amam. Se tiver que chamar a atenção de um ou de outro, a gente chama do mesmo jeito. Mas é muita graça, porque todos se amam de uma Isso é forma. muito importante. É, Na verdade, possivelmente, eles veem em vocês, sim. os pais, o respeito mútuo. Então, para que haja com eles isso, eles têm como referência os pais, Sim, né? Isso é bacana. Mas nem sempre foi assim. O que a gente precisa trazer a sua atenção, só para instigar você, que hoje esse perfil, Sim. essa senhora, esta mulher que está aqui hoje, vocês estão vendo uma pessoa lapidada em várias partes. Há alguns anos atrás, nós não conheceríamos essa Ana que é hoje, né? Com certeza. Então vocês precisam entender e acompanhar a história. O que aconteceu com a Ana para hoje ela ser esta pessoa? Mãe, esposa fiel, né? Aí a gente, dentro do propósito, uma terapeuta que depois que passou por uma série de circunstâncias, hoje ela tem autoridade para aconselhar, é isso? Sim. Ou para ajudar, ou tratar as situações das pessoas. Não é isso? Sim. Então você quer fazer a pergunta para ela? Quem Sim, era? não, vamos voltar, né? pouquinho, Vamos voltar um pouquinho no tempo Sim. e fala da sua criação, do seu crescimento. Vamos para Ana menina. Então, Ou vamos voltar. adolescente, né? Ou adolescente. Pode começar a sua história da onde você acha bacana, para que haja um entendimento de como a Ana é hoje. Para a gente falar assim, caramba. Veio de uma família estruturada ou desestruturada, Ana? Totalmente desestruturada. Uhum. Uma Nos família conte um totalmente, como nós dizemos na psicologia, para ficar bonito, disfuncional. Aham. Uma família totalmente disfuncional. Havia muita. Meus pais, na época, eram pessoas de posse, eram pessoas financeiramente bem, tinha que manter uma aparência para a sociedade. Então, meu pai era um homem, digamos assim, que era o atrativo para as mulheres pela questão financeira. E a minha mãe ali foi muito traída toda a vida, segundo ela, mas assim, a gente nunca viu de fato. Mas a verdade é que desrespeito gera desrespeito, Sim. né? Então ela se sentia traída, humilhada, ela ia e tá, então agora eu vou sair e vou fazer também. E nós, como crianças, assistindo tudo isso. Quantos irmãos? Nós éramos em 5, tínhamos 4 e uma adotiva. Sim. 5 irmãos. 5 mulheres. 5 mulheres. 5 mulheres assistindo mulheres. tudo isso. Sim. Assistindo. Da porta para fora era tudo lindo, né? Um casal perfeito, né? A sociedade ovacionava, porque meu pai foi considerado um dicionário ambulante. Meu pai falava 4 línguas. E ele foi condecorado um dicionário ambulante, porque isso há anos atrás não existia Google. Sim. Então ele foi homenageado por ser um homem de um vocabulário mais vasto, que já, pela rádio penapolense. Então ele era realmente um homem muito culto. Ele pegava um jornal em francês e lia todo. Então nós trouxemos a cultura, né, para dentro da nossa família, que era algo já que ele vinha trazendo de família, né? Eu quero só fazer uma colocação, não sei se a Darlene observou isso, que parte dos convidados que nós trazemos está
um pouco fora do padrão, vamos dizer assim, médio da família brasileira. A sua situação era uma situação onde, diferentemente dos outros convidados, que muitas vezes tinham dificuldade em casa para alimentação e tal, o caso seu não era esse. Vocês vêm de uma família, vamos dizer assim, financeiramente Estruturada. bem estruturado, correto, né? Sim, no começo. No começo. Porque depois que meu pai morreu, Aí outra situação. veio totalmente outra situação. Totalmente Tá. outra situação. Tá, e diante disso, Ana, dos pais assim, que tinha sempre traições e tal, você sempre defendia um ou ficava mais com o outro, ou não? A tua vida era uma vida tipo assim, eles são adultos, eles que se entendam. Tinha alguma opinião sua diante dessa situação? Sim, tinha. Eu sempre achei, isso era intrínseco, né? Eu acho que eu já nasci, já vim com isso de fábrica, digamos assim. Eu sempre achei muito feio uma mulher que tinha um comportamento que desrespeitava essa família, né? Uhum, Eu acho que porque nós somos geradoras, porque nós somos aquelas que dão um exemplo. Então, eu sempre tive uhum, isso muito arraigado em mim e eu sempre ficava do lado do meu pai. Até sim, porque, né, teoricamente, eu nunca tinha visto nenhuma traição. Minha mãe sempre falava, mas ver mesmo, nós víamos a reação dela. Então, sim. a gente acaba tomando um lado inconscientemente, né, que foi o que aconteceu. E houve separação com os seus Sim, pais? sim. E você então ficou com seu pai. Fiquei morando com meu pai. E como é que foi isso? E meu pai sempre foi um excelente pai. Meu pai foi um excelente pai. Ele sempre prezou por princípios, até porque ele é descendente judeu. Meu bisavô é rabino. Então, os judeus, eles Hum, têm uma questão de princípios arraigado neles, né? Eu acho que sim. isso já vem de Deus mesmo. Então, nós sempre prezamos muito por isso dentro da casa do meu pai. E minha mãe era O totalmente o oposto. oposto. Veio de uma família também disfuncional. Foi Uhum. colocada para fora de casa com 16 anos grávida. Explica isso, porque Então, muitas pessoas não sabem o que é uma família disfuncional. é uma família que, na sua plenitude, ela não tem a funcionalidade. O pai não faz papel de pai, a mãe não faz papel de mãe, e isso tudo vira uma bagunça para as crianças que estão ali assistindo. Não há E eles respeito. reproduzem, né? E eles reproduzem. Uau. Entendi. Passam a vida assistindo isso e só reproduzem. Né? Entendi. E aí você então optou por morar com seu pai, Sim, sim. mas sempre tinha contato com a sua mãe? Como é que era isso? Na época eu morava em Minas, minha mãe veio morar aqui na cidade de São José do Rio Preto. Uhum. Então, não. Até porque eu estudava, né? Eu via ela uma vez por mês, Entendi. mais ou menos quando Não dava. tinha muita ligação a Não, partir do momento que você optou por morar com seu pai. sim. E isso durou muito tempo, a sua adolescência toda, ficou adulta, Não. como é que foi isso? Menos de um ano depois deles separados, eu vim pra cá, meu pai convidou, minha mãe convidou a gente pra vir pra cá, mas era aniversário dela. Ela faz aniversário dia 30 de março, 31 de março, e dia 30 de março eu ia comemorar, porque era um final de semana e eu não tinha aula. Então, meu pai, como sempre foi um homem de muita honra, deu o dinheiro para vir para cá, comprar o bolo, fazer a festa tudo de surpresa, porque ela chegava no domingo e eu voltava, né? Uhum. Então, nesse momento que eu vim para cá, para fazer essa festa para ela, foi quando meu pai faleceu. E eu não estava lá. Ela estava lá com as minhas outras duas irmãs que moravam, as três, né? Que tinha uma adotiva que morava também, que já faleceu. Então, nesse meio tempo, foi quando ele faleceu e eu não estava lá. Então, isso me causou uma revolta ainda maior da minha mãe, porque na minha cabeça a culpa era dela que meu pai tinha morrido. Então, Sim. só E ela potencializou. também não sabia de nada, né? Não, Então, aham. E a gente, quando não tá bem, né? Você sim, vê que situação? A mãe não tinha nada com isso, lá foi uma fatalidade. Chegou o dia. sim, E aí a culpa que ela atribuiu foi à mãe pela morte do pai. sim, Porque ela saiu de lá para atender uma festa, sim, né? E aí aconteceu de não estar presente no falecimento do pai. sim, Foram dois opostos, né? A festa e a morte. sim. E aí não rolou a festa. Não. No mesmo dia, a gente estava dormindo na casa de uma amiga e um amigo foi avisar e ela falou: Não vou avisar elas agora de madrugada, vou esperar o dia clarear. Mas no Sim, dia clarear, a gente ia buscar o bolo, fazer todas as coisas sim. para preparação. E minha mãe tinha pedido para ela não avisar, esperar minha mãe dar a notícia. Mas, diante das circunstâncias, né, que ela não, vamos buscar o bolo agora, tal, ela mesma deu a notícia pra gente ali, antes da minha mãe chegar. E parece que a ficha não caiu na hora, assim, Entendi. não... Mas é uma notícia
que pega. E aí? E a Ana Braga, nessa situação? Eu moro com meu pai, perdi meu pai. Eu vou ficar com a minha mãe, Sim, que não me dou tão bem assim. sim. Foi isso Isso que já aconteceu? fazia parte já do processo? De vir morar com ela? Não, eu tô falando assim, já fazia parte de Propósito. de um processo dentro do É. propósito do Senhor em transformar a Ana. Sim, com certeza. Hoje eu tenho consciência disso. Mas no Hoje, momento olha só, foi. olha só, olha só, é essa questão que a gente sempre acaba É, pincelando passando para os ouvintes, nossos né? ouvintes, que assim, essas questões contrárias e muitas vezes difícil de você lidar com E essas questões, aceitar, de né? A aceitação aceitar, é muito a difícil. gente entende que o Criador está aí de uma forma sublime, sutil, invisível, trabalhando em quem? Na Sim. pessoa. Sim, sem Já, dúvida. já estava Já trabalhando, estava. já estava de uma certa forma desestruturando, vamos dizer assim, Sim. esse comportamento, esse perfil dessa Ana, correto? Sim. Eu creio, Zé, que nesse momento foi onde começou. Começou. Porque o processo meu começou ali. Porque até então eu não tinha a consciência de como seria a minha relação com a minha mãe após a morte do meu pai. Tá. Porque isso me gerou uma revolta muito grande e eu o tempo todo culpava ela. Tanto que eu falei na cara dela um dia: você matou meu pai. E essa relação demorou quanto tempo? Nossa, muitos anos. Foram. Na mesma casa? Sim. Eu lembro um dia que eu falei pra ela assim: você matou meu pai. Ela me deu um tapa na boca, que ela cortou minha boca, sangrou minha boca. E eu virei pra ela e falei: você pode calar minha boca, mas você não pode mudar o que eu penso de você. Eu te odeio. Ei, pessoal, olha só, Meu gente. Deus, meu Isso, Deus. isso, Tô como arrepiada. terapeuta, então assim, você que trata de tantas situações, isso é quase que comum no meio das famílias? Hoje sim. Hoje sim. Hoje vemos muitos pais terceirizando os filhos para outros homens. Isso causa uma revolta. Sim. Isso causa uma ausência. Isso causa dores muito profundas emocionais. Infelizmente. E a sua vivência com sua mãe? Péssima. Péssima. Foi o tempo todo péssima. Até porque logo que meu pai faleceu, minha mãe arrumou um homem mais 20 anos mais novo do que ela e se apaixonou por esse homem. E toda aquela estrutura financeira que nós tínhamos, nós perdemos. Ela brigou conosco, brigou mesmo, de brigar, de não querer mais se relacionar conosco para ficar com esse rapaz. E na época, como eu tinha 16 anos, tinham se passado 3 anos da morte do meu pai, ela me emancipou para que eu pudesse assinar os documentos. E foi uma queda de braço durante esse processo, porque a minha irmã mais velha não queria assinar, e elas batiam boca como se fosse duas pessoas estranhas, e as pessoas que viam aquilo de fora ficavam, como assim? São mãe e filha. Mãe e filha. Mas não tinha essa relação de respeito. Então a referência que eu tinha era da minha irmã mais velha como mãe, né? Dentro de casa. Sim. Dela, Ana, não. que circunstância, hein? Sim. Que E circunstância. isso durou um tempo, você falou que você tinha 16 anos só, Quando ela me emancipou, sim. quando ela te emancipou. Aí, emancipada, Sim. você sabia o que você faria? Não, Porque não você sabia. tinha só 16 anos, né? Não sabia. Até porque, gente, quando meu pai era vivo, meu pai sempre falava assim: filha minha nunca vai trabalhar. Sim. É uma cultura. Não vai trabalhar porque vocês vão estudar, vocês não falam línguas, então vocês não vão Sim. trabalhar. Só que ele morreu da noite pro dia e minha mãe vendeu tudo. E deu tudo para esse moço. Então, na verdade, os 50% que eram das filhas foi dividido e cada uma com a imaturidade, Sim. você acaba torrando dinheiro Sem perceber. sem perceber. E foi onde nós ficamos morando dentro de uma casa alugada. A minha irmã mais velha já tinha uma filha e tomava conta de nós, 4, e passamos muita necessidade. Passamos muitas necessidades. Passamos Muita fome. falta fez o papai. Passamos fome porque nós não tínhamos, assim, nós não fomos, nós tínhamos uma lavadeira, nessa época era normal ter lavadeira, uma passadeira, a gente não fazia nada e de repente a gente teve que fazer tudo. E a gente não sabia fazer isso tudo porque nós não tivemos uma mãe para ensinar. Sim. Então, foi muito difícil. Não tinha uma necessidade de se Sim. fazer essas coisas, né? Sim. Mas aí chegou a necessidade. Sim.
Qual o momento que você disse para ti mesma, cara, eu preciso mudar tudo isso. Eu preciso me virar porque a vida está batendo aqui na minha porta e eu preciso dar um jeito. Em que momento você pensou nessa fase da sua vida de mudança, Ana? O momento, para mim, que foi a chave Hum, de tudo isso que eu estava passando. Eu tinha trabalhado numa editora. Eu sempre gostei muito do português, sempre falei muito bem. Então, eu trabalhei nessa editora há algum tempo e tinha um empresário que sempre me chamava para jantar. E depois eu perdi esse emprego e fui trabalhar de balconista numa padaria. pegou gosto. Ou então É, viu a a necessidade necessidade. de ter um dinheiro para Sim, comprar suas coisas. sim. Até porque eu não tinha ninguém Sim. para nos sustentar, eu tinha que trabalhar. E esse dia, esse empresário chegou, olhou pra minha cara, fez de conta que não me conhecia e começou a falar comigo como se fosse uma pessoa muito estranha. Olhava pra mim e falava assim: Isso é hora de lavar uma padaria? Isso eram 6 horas da manhã. Hora de lavar padaria é quando não tem cliente aqui, vocês ficam jogando água. Eu fiquei olhando pra ele dentro dos olhos dele e pensando: Gente, como que o ser humano é podre? Esse homem vivia até ontem me chamando pra jantar e hoje ele olha pra minha cara dentro dos meus olhos e faz de conta que não me conhece. E foi a virada de chave, porque esse dia eu não consegui almoçar. Eu não engoli esse sapo e eu falei assim: nunca mais. Ninguém vai me tratar assim na vida. Ninguém. A partir de hoje eu volto O a dia do estudar. basta. Foi o dia do basta. E foi esse dia mesmo que eu tinha parado de estudar por conta das circunstâncias, né? Na época era sexta série, eu tinha parado na sexta Sim. série, que hoje eu já não sei, seria o ensino fundamental. Mudou. É. Eu voltei a estudar e não parei mais até hoje. E sempre fiz questão de entender o que eu estava fazendo em todos os processos. Em todos os processos. Eu sempre falei. Hoje é até uma cultura da nossa casa. Os meus filhos sempre perguntaram: o que dá dinheiro? O que você faz melhor? O que você for o melhor, você vai ganhar dinheiro. Então, eu coloquei isso para mim como uma régua. Ana, você vai ser a melhor. Naquilo que você No fizer. que você fizer, você vai ser a melhor. Mas sabe o que é interessante? Que a gente acaba sempre pincelando no bate-papo com o nosso convidado, Sim. é que o Criador, ele permite sempre que aconteça, muitas vezes, uma questão de choque e de desafio. Sim. Sim. Choque de desafio, até ao ponto de você dizer assim: ei, isso não. Isso comigo não. Isso não vai mais acontecer É. comigo. Eu preciso sair dessa situação. Sim. Então, tem uma base, a gente chama de um princípio de propósito, que é um texto bíblico que diz: será que de fato todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Porque do ponto de vista humano, quando isso aconteceu, quando essa humilhação foi permitida por esse homem com você, do ponto de vista humano, isso daí é assim, mas que humilhação é essa? Mas por outro lado, quando a gente analisa esse princípio, todas as coisas concorrem para o bem, até um tipo de humilhação como essa? Com certeza. Porque nós não mostramos quem somos nas nossas ações, e sim nas nossas reações. Nós não mostramos Quem somos Quem somos nas nossas ações. nas nossas ações. Ações são pensadas, programadas. Sim. Nós mostramos quem somos nas nossas reações. Ah, não tenho dúvida disso. É nas nossas Não reações. tenho dúvida disso. E é muito bacana, porque a gente não pensa isso. Sim. A gente acha que nós mostramos aquilo que somos nas nossas ações. Não, Mas nas nossas não, reações. nas nossas reações. Porque as nossas ações são pensadas, as nossas Sim. reações são instintivas. São. E quando você espreme um limão, ele vai colocar o que está dentro dele. Ou a Todo sua mundo- essência. É a sua essência. Então, quando a vida me trouxe isso, eu não sabia quem eu era. Então, eu poderia me colocar ou no lugar de vítima, Sim. que todo mundo... Você só tinha dois caminhos. Sim. Ou eu poderia me colocar num lugar de uma pessoa ousada e falar, não, eu vou me levantar. Mas aí entra a parte de todas as coisas que cooperam. Porque, desculpa, realmente cooperou. Porque nesse momento, saiu uma leoa de dentro de mim. Que estava desconhecida. Que estava você não que eu não conhecia. adormecida. Que Estava estava adormecida. adormecida. Sim, estava porque adormecida. estava lá. Peraí, mas espera aí. Sim, Aquele que nos conhece desde o ventre, ele sabe quem nós somos. sim.
até então você não tinha, de uma certa forma, descoberto a sua identidade, correto? Sim, Começou a descobrir ali uma parte da sua identidade? sim. Uau. Que Com bacana. certeza. E eu creio muito que você só conhece alguém na adversidade. Sim, Só na adversidade. sim. Porque na bonança, todo mundo É bacana. é legal. Todo mundo é legal. Todo mundo é legal. Agora, quando. E engraçado, né, que nas relações humanas, no desenvolvimento humano, isso já é contrário. Você conhece, na verdade, aquele amigo assim. Você tá lá passando dificuldade, vai ter 1000 pessoas para te ajudar. Mas, de fato, quando você tá na glória, você vai conhecer seus verdadeiros amigos. Porque um amigo, de fato, ele se alegra com a sua alegria. Sim. Sim. Agora, é muito fácil você ajudar alguém que está passando uma necessidade, porque o foco não é a pessoa, é você. Você é o bonzinho que está ajudando. Então, isso é inconsciente. Os nossos verdadeiros amigos na faixa do desenvolvimento humano é aquele que você conhece na hora que você está na ascensão. Porque aí você vai conhecer se a pessoa está torcendo pelo seu bem, se ela está querendo realmente, ou se ela está ali. Ei, espera aí, então você somente- está dizendo algo que é contrário à cultura que nós vivenciamos Sim. hoje, porque o legal, a gente tem a concepção de que você conhece o amigo na dificuldade, É, mas o que você está dizendo aí é que, na verdade, o verdadeiro amigo É quando você está em é ascensão. quando você É. está em ascensão. É. Existe algo provado pela ciência que, dentro do nosso cérebro ou dentro da nossa mente, nós aceitamos que a pessoa cresça até um certo patamar. Você já ouviu falar algo sobre isso? na A partir do momento que ele passa Sim. daquilo que eu estabeleci ou daquilo que às vezes até eu sou, eu já não vejo com bons olhos. não vejo com bons olhos. Porque ele pode até ser igual a mim, mas maior que eu, não. E isso é uma semente de Lúcifer no coração do homem, né? A Bíblia nos adverte que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Sim. Então, nós vivemos esses dias. Então, esses dias são desafiadores para nós. Porque nós realmente temos amigos. Porque a ciência prova que o ser humano, por si só, desde pequeno, se ele vê o sofrimento alheio, ele vai ali e vai ajudar. Mas, quando põe 2 crianças, elas vão concorrer pela mesma coisa. Se a uma chorar, ela cede. Isso é do ser humano. Né? Nós nascemos com sentimentos primários, como as cores primárias. Sim. Então, isso é formado dentro. As pessoas hoje. Eu sou um pouco crítica quando a psicologia fala sobre respeito, porque respeito é um sentimento desenvolvido. É um sentimento desenvolvido. Você nasce com medo. E aí você nasce, por exemplo, ninguém nasce racista, Ninguém. mas alguém ensinou essa pessoa a ser racista. Então, como alguém tem respeito pelo negro e o outro odeia o negro? Entende? Isso é um sentimento desenvolvido. Porque, na verdade, a emoção primária é o medo. Então, se meu pai odeia o negro, meu pai vai me ensinar que aquela pessoa é mau. Então, ele vai colocar ali para mim um desrespeito sobre aquela raça. Então, a ciência explica muita coisa que, claro, né, algumas coisas são antagônicas à fé. Né? Então, a gente precisa de entender por onde você quer caminhar. Primeiro, você tem que entender por onde você quer caminhar. Para viver seu propósito, você tem que ser você. Só vive propósito quem não tem medo de se expor. Se você tem medo de se expor e mostrar quem você é, você nunca vai viver o propósito. Não vai viver o propósito. Porque se eu não estivesse aqui abrindo, eu sei que eu tenho um propósito de estar aqui e falar sobre a minha dor, porque vai curar outro. Sim. Eu tenho essa frase, que o Espírito Santo me deu essa frase. Se a sua dor não for remédio para o mundo, ela vai ser veneno para você. Ela vai ser veneno só para você. Porque tudo em Deus é relacional. Então, a minha dor, ela serve para curar outra pessoa. Mas se eu quero escolher ficar naquele momento de dor, Deus fala assim, filho, se você quer ajuda, estamos juntos. Se você não quer ajuda, eu não posso te ajudar. Ei, repete isso, por gentileza, porque quando a gente está dizendo da dificuldade das pessoas perdoarem, está dentro dessa concepção que você Sim, total. mencionou? Total. Porque o perdão não é um sentimento, ele é um posicionamento. Eu me Uau. posiciono. Eu me posiciono. Até porque, se o perdão fosse um esquecimento, que mérito teria o perdão? Nenhum. Absolutamente nenhum. O perdão só é um ato de muita nobreza espiritual porque você sabe que você foi ofendido. E muitas pessoas, elas confundem esse perdão, elas associam com o esquece. Né? Aham. Hoje nós vemos Sim. muito assim, perdoa, esquece. Não é isso. Eu brinco, né, no processo terapêutico da minha empresa, eu brinco que isso é Alzheimer.
Não é perdão. É verdade. Quando você esquece Alzheimer, então não é perdão, né? Sim. Então, isso é muito profundo. Sim. E esse esquecimento, ele pode trazer problemas futuros, porque é algo que está ali dentro. Eu estou mentindo para mim quando eu falo eu esqueci e Esqueceu, tal, não. mas aquela situação está ali. Tá ali. É como se fosse Uma raiz de aquela. amargura. Sim, é como se fosse aquela fagulha, por exemplo. Num copo como água, caiu um cisco. Ele, com o tempo, ele vai aonde? Lá para o fundo. Sim. Não faz diferença. Eu posso tomar água, não é isso? Mas quando você for tomar, ele vai se mexer de lá. Sim, Sim. 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 Ele Correto. tá ali. E se tomar Ele toda tá ali. a água, você engole ele, vai Sim. continuar ali. Sim. É. Sim. Que interessante, mas vamos voltar um pouquinho Vamos. no basta que ela deu para ela. Tá. Que ela caminhou mais um pouco, porque Sim. a gente precisa chegar no ápice da dona Ana Braga. Tá, mas né? aí nesse caso aí, minha linda, ela chegou ao ápice. Sim. O ápice dela foi estar. No basta. Não. Depois que a Ana toma essa decisão, ela Ah. vai estudar, ela constrói uma família, correto? Sim. Constrói uma família e ela chega até o Planalto Central, correto? Sim. É? Sim. Eu fui assessora parlamentar por 8 anos em Brasília. Trabalhei. Assessora parlamentar Sim. por 8 anos em Brasília. E a sua Sim. mãe nessa história tá onde? Nessa assessora aí. Ela já morava sozinha e eu já morava sozinha. E no seu coração, como estava a sua relação com sua mãe? Continuava Debaixo do tapete. Eu coloquei em stand-by Entendi. e fingia que estava tudo bem. Entendi. E a era família? aquela mulher poderosa. E pra a sociedade. família? E a família que a Ana construiu, como estava? Nesse momento, eu estava já separada. Já separada. Já separada. Porque a minha vida foi várias aventuras. Sim. No momento do meu casamento, ali na porta da igreja vestida de noiva, que é o sonho de toda mulher, Sim. ele entrou com a mãe, como, né, todo cerimonial. Formalmente? E eu, vestida de noiva, fecharam as portas e de repente veio uma. Eu falo até no meu livro isso, né? Uma louca correndo falando: Você vai mesmo casar com ele? Saí com ele a semana passada. Você Ei, vai casar com ele? Imagina a igreja lotada de gente, eu sem saber o que fazer, Você tinha que porque pensar rápido. tinha que pensar muito rápido. Ele estava indo pro altar e eu estava ali. Ela falou isso tudo, me deu algumas características que eu assimilei. Eu deixei uma corrente lá, deixei algo lá, para você ver que eu estive lá. E aí era a minha emoção contra a minha razão. Sim. A minha emoção dizendo, ela é uma despeitada, quer estar no seu lugar. Mas a razão dizendo. A razão cara, dizendo, onde que a fumaça for. E eu tendo que resolver em 10 segundos o que eu ia fazer da minha vida, né? queremos saber como aconteceu isso. É o final desse filme. Eu sempre digo, eu falo isso no meu livro, eu inicio o meu livro falando sobre isso, né? Porque eu falo que foi a briga nupcial mais rápida, assim, porque nós saímos da igreja já brigando. Já saímos da igreja querendo saber. Ah, então você casou. Eu casei. Ah. Porque, na verdade, quando você tá apaixonado, eu falo que Você você não fez. enxerga nada. Acho que a gente fica. É aquele período que a gente fica emburrecido. É. Que, né, nós não conseguimos assimilar com a Sim. nossa E razão. a gente não raciocina. É. Né? E foi isso que aconteceu. Eu já saí dali brigando. E foi outro relacionamento que eu reproduzi o que eu vivi na minha infância. Eu reproduzi apenas, né? Até mesmo a atração. Atraí um homem com o mesmo histórico do meu pai. Que tinha muitas mulheres, que se relacionava com muitas mulheres. E isso atraiu meus olhos. É a minha conquista. E onde a gente se engana? Comigo vai ser diferente. É verdade. E não foi. Não foi. Não foi. Eu sempre brinco que eu fui traída com todo mundo dessa cidade. E aí eu falo assim, eu sempre brinco com quem tá comigo, eu só não fui com você, mas... Entendi. E todas as traições eu descobri. Então foi um período muito difícil. Foi a primeira vez que eu tratei depressão. Eu com 4 meses de casado, eu entrei numa depressão profunda. Porque além das traições, eu acordei várias vezes durante a noite vendo pornografia. Então, eu me deparei com essa situação muitas vezes. E a mulher se sente totalmente humilhada. O que ele está buscando lá que eu não tenho aqui? Sim, sim. Então, foi um período muito difícil. Você, como uma pessoa cristã, hoje, essa Ana, ela enxerga que o que você estava vivenciando dentro de um contexto bíblico, Ana, era algo que se chama de maldição hereditária? Sim. Sim.
Era, porque meu pai, ele foi desviado, né? Meus avós, meu bisavô era rabino, mas ele se desviou. Ele ficou a vida toda, ele foi primeiro umbandista, depois ele foi kardecista, e na minha casa, na minha vida, eu nunca vi uma Bíblia, enquanto os meus pais, né? Então nunca tive um relacionamento com a Bíblia, nunca me foi apresentado a Bíblia, nunca me foi apresentado Deus, né? Então, realmente, Uma eu creio coisa que era uma maldição foi, hereditária. foram acontecendo as mesmas coisas na sua vida, Sim, né, sim, Ana? Tá, e aí a Ana virou parlamentar. E sim, como é que foi isso? Como é que foi essa história? Resumidamente, lógico, sim. para a gente entender essa Ana parlamentar. Tipo Ô, assim, Darlene, mas desse caso aí a gente pode enxergar a Ana como uma, uma mulher que decidiu, que tomou aquela decisão lá naquela padaria, humilhada por aquele rapaz. sim, Sim, Nós enxergamos ela agora num degrau, vamos dizer assim, o mais mais alto, alto, sim, empoderada. sim, empoderada. sim. É. E essa transformação se deu porque quando eu sofri essa humilhação, que eu coloquei ninguém mais vai fazer isso comigo, eu virei a chave de defender todo mundo. Eu me destaquei em todos os lugares que eu passei. Eu virei representante de sala para defender as pessoas que estavam sofrendo. Sim. Então, rapidamente eu me destaquei na política. Eu me destaquei muito rapidamente na política. E eu cheguei nos mais altos postos que qualquer pessoa que está inserido dentro do campo político poderia chegar. Eu era da executiva do partido aqui, na macro-região, na estadual e era assessora de um deputado federal. Então, em todas as esferas de poderes eu estava atuando, né? Então, eu creio que era uma revolta tão grande que eu conseguia Uhum. fazer aquilo com maestria. Eu canalizei toda a energia que tinha dentro de mim, que eu ainda não entendia que era um propósito de Deus, Deus me curando, tudo ali. Aham. E nessa época você já tinha tido seu encontro com Deus? Não, 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 ainda. Você não. era Então, ainda a Ana que tinha amarguras, Sim, tinha revoltas, sim, contra sua mãe, por exemplo, e sim, contra si própria, né, Ana? Porque sim, para fazer tudo isso, tipo assim, eu canalizei toda aquela raiva, toda aquela força, aquela sim, raiva aquela mesmo sim, que o energia. cara fez para eu ser boa no que eu tô fazendo. sim, Independe do quê? E sim, depende de quem. sim. Foi Caramba. exatamente isso. E de lá eu já recebi na própria Câmara dos Deputados, eu recebi 3 convites de parlamentares do estado de São Paulo que atuavam na esfera do estado, né, para trabalhar. Então, naquela época eu estava no auge da minha carreira, porque eu poderia escolher onde eu ia trabalhar. Eu escolhia, né? Esses parlamentares disputavam. Não, ela vai trabalhar comigo, ela vai trabalhar comigo. E aquilo, para mim, era o ápice da minha realização pessoal. Né? Oh, ei, olha só. Para quem saiu lá da padaria que você estava lavando? É, Para quem saiu de balconista da padaria, né? Com todo sim, respeito às sim, balconistas Sim, de todo padaria, respeito. e você agora entra num momento de como foi a desconstrução de tudo isso? Agora, A gente como começa. foi? Sabe por que que o que me chama a atenção é que o Criador, na sua palavra, ele diz assim: existe tempo para todas todas as as coisas. coisas. Tempo para todas as coisas. Então, ele permite que o Criador, ele permite que a sua filha desenvolva de uma tal forma que chegue até um determinado patamar. Sim, Agora ele diz assim: agora chegou o momento que eu preciso trabalhar em você. sim, Aham. Entende? sim, E aí começa a acontecer algumas coisas que para nós, por exemplo, eu não estou entendendo. sim. Mas eu não estou entendendo por que as coisas, por que isso estão acontecendo. Conta um pouquinho assim para a gente, porque aí a gente agora entra numa fase não, de Desconstrução. desconstrução, mas de vale da vida da Ana. Vale, deserto, tudo Sim, assim. O que mais que tem? Vale, deserto, não sei o quê. foi exatamente isso que aconteceu. É, como em toda desgraça a gente tem que achar o lado bom, né? Sim. Nesse casamento, essa pessoa era obreiro de uma igreja cristã. E foi ali que eu comecei um relacionamento com Deus. Mas eu não entendia como que esse Deus me deu um marido que trabalha na obra dele e é um homem tão, né?
e eu não entendia Deus. Então eu comecei esse relacionamento com Deus, mas eu não desenvolvi esse relacionamento com Deus, porque para mim o representante dele não representava muitas coisas, Bacana. né? Então eu conheci Jesus através dele, mas eu eu fui, aceitei a Jesus, mas eu não me aprofundei no relacionamento. Por quê? Porque todas as vezes eu brinco com os meus filhos que só tem um jeito da gente buscar Deus, né? Ninguém acorda rico e vai lá glorificar Deus. Você sempre vai pela dor. E comigo não foi diferente, não. Sim. No auge da minha carreira política, dentro de uma campanha muito acirrada. Campanha política. Campanha política. Explicar direitinho, porque às vezes Sim. alguém acha que é campanha de oração. E... Não. Ainda não era. Não, ainda não era. Era uma campanha política onde eu concorria com várias pessoas, né, de muito peso político, e eu tinha números a cumprir, né? Eu tinha metas a cumprir. Então, eu trabalhava muito. Eu tinha 200 municípios, a minha responsabilidade, que era a macro-região aqui de São José do Rio Preto. Eu era a única assessora desse deputado que eu trabalhava que atuava no interior. Então, eu viajava todos os dias, o dia todo. Estava sempre viajando para fazer essa campanha política. E numa dessas viagens, eu estava indo para a cidade de Olímpia, eu sofri um acidente automobilístico. Sofreu? Um acidente automobilístico. Leve, grave? Como... Grave. Nós Grave. batemos a 100 por hora, não deu tempo de brecar, a pessoa simplesmente não fez o contorno do balão e entrou na nossa frente, não deu nem tempo de brecar. Nós estávamos a 100 por hora e na hora que bateu, foi só o tempo de tirar do acelerador mesmo, cravou o cronômetro em 90... Não é cronômetro, tem outro. Velocímetro. Em 96 km por hora. Que nós batemos, então, na verdade, não deu tempo, né, de sequer de brecar. Foi uma batida muito brusca. O meu carro deu PT, o outro carro também deu PT. Eu fiquei presa nas ferragens, eu tive uma hemorragia, eu tive 4 pontos de hemorragia no intestino. Meu e ali Deus. mesmo eu já fiquei desacordada, presa nas ferragens. O outro carro deu 3 voltas por cima do nosso carro. E a pessoa que estava no outro carro, uma das pessoas faleceu. Ele teve uma parada cardíaca, então quando o bombeiro chegou, ele tirou os mais graves, que era eu e esse senhor. E aí começa a minha caminhada com Deus. Porque nesse momento eu lembrei de Deus. Nesse momento, eu estava dentro do resgate, eu acordei dentro do resgate e eu vi o bombeiro tentando reanimar aquele homem do meu lado. E eu vi a angústia daquele homem morrendo, e aquilo me deu uma angústia muito grande, porque eu estava perdendo sangue muito rápido. E eu me lembro que eu falei para esse bombeiro assim: não me deixa morrer sozinha, segura minha mão, porque eu estava sentindo, meu corpo estava falecendo. E ele me falou uma coisa que virou a minha chave. Ele falou para mim assim: você não vai morrer, tenha fé. Tenha fé. Na hora que ele falou isso, é como se eu tivesse lembrado: existe um Deus. Existe um Deus. E ali dentro do resgate, assim, realmente morrendo, eu comecei a clamar. Eu comecei a falar em voz alta. Eu comecei a falar: Deus, eu não posso morrer agora. Eu tenho uma filha de 3 anos. E se o Senhor me permitir criar a minha filha, eu te prometo que eu vou viver todos os dias para a glória do teu nome. E eu só falei isso e eu já desmaiei de novo. Eu já desfaleci de novo. E eu me lembro que eu só acordei dentro do hospital. Dentro do hospital. Então aí eu passei por um processo, né, eu falo que dali para frente eu vi a mão de Deus em todos os momentos. Todos os momentos. Quanto foi o tempo de recuperação? 6 meses. 6 meses. Muito tempo. Eu fiquei fora da campanha. Na UTI tinha 6 pessoas comigo. Deus me permitiu acordar para ver uma por uma falecer. E eu fui vendo, eu acordava com casos, assim. Eu me lembro que tinha uma moça com câncer que me faleceu do meu lado com 39 anos. E aquilo, eu fui vendo quanto eu era pequena. Quando o deputado chegou lá no hospital, eu estava no leito de morte, veio o prefeito, o deputado. E ali eu entendi que tinham todos os homens da mais alta patente de poder na terra e ninguém podia fazer nada por mim. Absolutamente Nada. Nenhum deles poderia fazer nada. Nada por você. Mesmo porque o dono da vida e da morte se chama Jesus. Ei, Sim, tem uma passagem que às vezes a gente esquece. Qual é? Ele tem o poder de dar a vida e o poder de tirar a vida. Sim. Ele tem o poder de engrandecer e ele tem o poder também de abater. Ele tem o poder de abrir a ferida, mas ele também, esse Deus, que muitos de nós hoje tem uma concepção de um Deus apenas de coisas boas, mas ele tem o poder para tudo isso.
Sim, não é isso? sim, Isso estava acontecendo com a Ana agora. sim. Um momento de Desconstrução. desconstrução. E o que é interessante é que Deus de vez em quando ele faz a gente enxergar exatamente aquilo que ele é. Sim. Ele colocou todos os homens que você Importantes. conhecia, importantes diante de ti, e que eles podiam fazer por ti? Não, mas ele estava Nada. falando, Sim. com toda essa circunstância acontecendo ao seu redor, Sim. é como se ele estivesse falando para você, você está vendo? Sim. Esse aqui é o deputado, esse é o prefeito, Eles esse é podem fulano. fazer muita esse- coisa, menos o que você está precisando. Mas ninguém poderia fazer nada pela Ana. Não. E o engraçado é que nessa época, Deus foi realmente me descortinando para ver coisas que eu não via no próximo. Uma das coisas que eu vi claramente quando eu estava ali no hospital é porque, como saiu, por eu ser assessora parlamentar de um deputado federal de um peso político muito grande na época, saiu no Jornal Nacional, saiu em todas as, né, em todas as noticiários. O acidente que É. você sofreu. E as pessoas começaram a querer me conhecer. Tanto que o médico que me operou, ele falou assim que ele teve que fazer, quando ele foi passar o laudo médico, ele teve que fazer uma comitiva, que tinham 50 pessoas. Os meus adversários políticos estavam lá. Eu era muito respeitada dentro desse meio. Então, tinha 50 assessores parlamentares. Ele falou que ele teve que fazer uma sala para dar o meu diagnóstico médico. E aí começou a aparecer pessoas para me visitar que eu nunca vi. Então, Nunca. então, a dona Ana chegou a esse patamar. Sim, sim. Que bacana. E de um dia para noite eu virei uma celebridade. Mas, né, no leito de morte. Não quero nunca mais ser essa celebridade. E Não foi numa circunstância boa, né? Mas todo mundo fala que a gente tem esses 15 minutos de Sim. fama. é verdade. Acho que o meu foi esse. Mas o melhor tá por vir. Sim, não tenho dúvida. Meu Deus, Ana. Que coisa. Tem algo aí, Darlene, pra... Não, eu tô impactada. Esse pedaço da tua vida eu Deixa não então. conhecia. Ai. Caramba. Senhor, obrigado, Senhor. É porque quando a gente... É Provérbios que fala que nós devemos aprender, que o sábio aprende com os erros dos outros. Então, muitas vezes, o Criador permite, Sim. porque isso também é uma lição para a gente. Nossa, claro. Entende? Sempre. Sim. Exatamente. E aí passaram-se os dias, a Ana começou a se recuperar. A Ana saiu dessa situação muito melhor, então. Sim. Porque ali eu fiquei muito tempo. No começo todo mundo ia na minha casa, depois ninguém mais ia. Sarou, né? E, na verdade, eu fiquei, assim, reflexiva. Entrei em depressão novamente. E ali fiquei falando para Deus, Senhor, eu quero entender tudo isso. Mas muito engraçado que a minha primeira experiência forte com o Espírito Santo foi quando eu saí da UTI. Porque quando eu saí da UTI, eu sentia sendo carregada no colo, literalmente. Eu sentia alguém me pegando no colo. E eu me desmanchei a chorar ali. Foi o primeiro quebrantamento que o Espírito Santo me promoveu. O médico falava assim para mim, o médico tinha me colocado o apelido de Dilma, né? Na época, a Dilma era presidente do Brasil. E ele falou que eu era tão popular que me colocou o apelido de Dilma. E ele, Dilma, você tá chorando por quê? Você tá saindo da UTI? Menina, você nasceu de novo, por que você tá chorando? Mas eu chorava copiosamente, sentindo alguém me pegar no colo. E aí eu falei para ele assim, doutor Fábio, é porque vieram tantos homens importantes me visitar e eu sei quem tá me tirando daqui. Eu sei. E ali eu comecei um processo com Deus. Porque aquelas pessoas que eram do meu dia a dia já não faziam mais sentido. Foi algo surreal, foi uma vivência surreal, porque eu lembro de um amigo meu que veio de outra cidade me visitar. E eu vi, na hora que ele subiu, eu falei pro médico que eu não quero mais receber ninguém. A partir de hoje, eu quero entender o que aconteceu comigo. Na esfera espiritual, né? Então, dali pra frente, eu não quis mais receber visitas. Porque, né, nos 15 minutos de fama, foram empresários. Foi uma empresária me visitar que eu nunca tinha visto na vida. E eu tinha que fazer sala mesmo estando no estado daquele. Então, eu não queria mais essa vida de aparência para mim. Eu não queria mais. Eu queria ter... Eu chorei e falei pro médico, eu quero ter pelo menos o direito de sofrer sozinha. Eu quero ter o direito de sofrer. Eu não quero ser, sabe, uma televisãozinha de cachorro para as pessoas. Eu não quero isso. E aí eu não quis mais receber ninguém e fiquei esse período aí de 6 meses de recuperação em casa. Entendi. Nesse meio tempo, o Espírito Santo também trabalhou comigo, porque ele falava para mim o tempo todo, saia. E eu falava, de onde vem essa voz?
saia. Não te quero mais aí, saia. Saia. Chegou o momento de É. sair. Ô, Ana, e aí, depois de tudo isso, Como foi, Dali? como Então, a ruptura essa- com essa estrutura que ela vivia. com esse parlamentarismo todo, né? Você Sim. rompeu com isso e quando você rompeu, você não quis mais. Como é que foi Ou isso? você foi mandado embora? Não, não. Você que rompeu. Não, eu rompi chorando. Eu fiz a minha carta de desfiliação chorando. Tanto que um amigo meu não entendia de coisas espirituais. Ele falava: você tá chorando, por que você vai sair? Só não faz mais nada. Eu falava: porque Deus tá mandando eu sair. Só que ali, nesses 6 meses, eu li muitas vezes a Bíblia. E ali eu peguei uma passagem de Davi falando: eu não vou dar para meu Deus o que não me custa nada. E foi essa a resposta que eu dei para ele: eu não vou dar para meu Deus o que não me custa nada. E foi incrível, porque quando eu fiz a minha desfiliação, todo mundo achou que eu estava tendo Surto. um surto depois do acidente, que já tinham feito 6 meses, e falou: não, é porque ela está se sentindo rejeitada. Mas o Espírito Santo falava: saia, saia, saia. E quando eu entreguei minha carta de desfiliação, o meu maior adversário político aqui no município me ligou: não, você não pode sair, eu não vou te desfiliar. Quem vai ser meu adversário político agora? Eu falei: para não correr o risco, não deles, mas Ana querer voltar atrás, eu fui lá no cartório eleitoral e pedi minha desfiliação, que é uma instância acima do partido. E eu falei: eu quero me desfiliar, para não correr o risco de eu querer voltar atrás depois, entende? Uhum, Então, entendi. esse foi o meu rompimento. E, literalmente, se é algo que fez a diferença na minha vida, Foi isso. foi isso porque até hoje, até o dia de hoje, isso aconteceu já faz 13 anos, eu nunca mais vi nada de política, eu não vejo nada de política, não vejo literalmente nada de política. E não te faz falta. Não me faz falta. Eu fiz um voto com Deus e até hoje eu não vejo nada referente à política, nada. Na última eleição eu não sabia nem quem eram os candidatos na hora de votar. Aham. E eu não aceito esse tipo de diálogo. Se as pessoas vêm falar, eu falo: olha, esse é um assunto que eu não prefiro não conversar. Entendi. A partir daí, sua vida mudou. Mudou. Eu passei 2 anos de deserto financeiro, não sabia o que eu ia fazer da vida, 10 anos trabalhando dentro da política. Sim. Não tinha muita noção do que eu ia fazer E ainda. E aí? 2 anos depois, É. aconteceu o casamento com Sim, Kleber. eu conheci o Kleber. Na verdade, eu conheci o Kleber ainda no processo de transição. Aham. Eu estava saindo da política e o Kleber viu todo esse processo de transição, né? Lá no hospital? Ele trabalhava no hospital, eu trabalhava em São Paulo, a gente conversava muito. Mas o hospital onde você foi tratada, Não, o Kleber não. já estava lá? Ele trabalhava lá, mas a gente não se já conheceu tava nessa preocupada, Não. época. achando que ele era Não. enfermeiro. Eu né? achei que já era um enfermeiro. Ele já trabalhava lá, mas nós Não, não foi nos ele que cuidou conhecemos. de ti, né? Não foi. Não foi. Entendi. Tá, e aí nesse inteirinho você conhece o Kleber, Sim, se apaixona pelo Kleber sim. e aí? O engraçado é que eu tava pedindo, eu fiz uma oração que eu sempre falo foi a mais assertiva da minha vida, porque eu derramei meu coração diante de Deus. Eu falei: Senhor, primeiro eu quero pedir perdão pro Senhor, porque eu nunca perguntei pro Senhor se era esse o homem que o Senhor tinha pra minha vida. Eu sempre escolhi. E aí eu chorava muito e falei pra Deus: Senhor, só que eu não quero mais escolher, porque eu não sei escolher. Quero que o Senhor escolhe, mas eu quero que o Senhor escolhe um homem que antes de ser meu tem que ser seu, porque senão não vai dar certo. Peraí, Ana, você tá ouvindo? Como é que faz a oração para Deus te dar o homem certo? Eu tô até olhando aí para você, porque eu sei que você tá orando certo? Se tiver orando certo, continua, mas se não tiver, aprende com ela. De repente é isso que não está acontecendo contigo, tá bom? E aí, ó, já chega. Para ela chegou. Sim. Mas eu fui fiel a esse voto, né? Eu fiz um voto com Deus que eu não iria ficar com uma pessoa que eu não tivesse certeza que ele aprovava para mim como pai. E eu fui fiel a esse voto. Nessa época eu ainda estava trabalhando em São Paulo, né? E eu fui muito tentada, porque nessa época todo homem gosta de uma mulher que tem uma expressão. Então, não porque eu era a mulher mais linda, apesar que meu esposo acha, mas eu falo assim que eu sempre tive muito posicionamento. E isso sempre atraiu muitos olhares. Sim. Eu era o desejo, o objeto de desejo das pessoas. O objeto de desejo não era a mulher dos desejos. Sim. Porque quando você está no poder, você vira realmente um objeto de desejo dos homens. Então, eu tive que realmente me manter muito fiel a esse voto. Aham. Para poder estar hoje casada e com autoridade para falar sobre casamento. Isso eu acho que esse foi o ponto-chave. Tá. Que é totalmente outra coisa, é o oposto que você tem vivido Sim. nesse casamento. Por isso que você fala com toda alegria, nossos 6 filhos. Sim. Que Sim. bacana. Temos momentos de luta, sim.
Mas, Claro. como todo mundo, né? Né? Mas eu brinco, às vezes eu falo assim que as pessoas olham de fora e pensam que eu e o Kleber somos um par de anjo, né? Porque a gente realmente tem um relacionamento. Já não estariam aqui na Terra conosco. Exatamente. Mas é tudo graça, né? Tanto ele quanto eu já estávamos quebrantados, sabíamos onde tínhamos caído nos relacionamentos anteriores e colocamos para nós algumas metas, algumas coisas que para o nosso casamento ser um casamento realmente inteligente e eterno, né? Ana, tem uma coisa que é muito importante a gente frisar no relacionamento de vocês. O que Sim. que é? A gente está enxergando agora Sim, o Criador, ele refazendo algo, ele pega uma história destruída, sim, uma outra história também de separação, e ele faz a junção dessas duas histórias, sim. né, agora dessas duas pessoas transformadas, aonde ele refaz uma família estruturada, Sim. correto? Totalmente estruturada. Eu falo isso com muita gratidão a Deus, porque nesse processo todo, humanamente impossível confiar em outro homem. E eu trabalhava fora, o Kleber é um homem bonito, ele ficava a noite toda. Teve gente de chegar e falar para mim, como você vai casar com um homem que fica a noite inteira com várias mulheres? Então, existia uma dor de traição anterior que só Deus podia curar. Uhum. Só Deus podia fazer. Eu não tinha essa condição humana sozinha de confiar no Kleber, como hoje nós temos um relacionamento muito pautado em confiança, se não fosse Deus. Toda honra e toda glória devo a ele. Explica essa muitas mulheres que o Kleber fica. Que você acabou Porque de o Ficava. Kleber por causa ainda da trabalha. profissão dele, ela falou. Tá, Ele fica, ela está explicando, não é muitas o ambiente. mulheres. Um ambiente de trabalho, porque meu Sim. esposo é da enfermagem Sim. e naturalmente tem mais mulheres, né? Então, Sim. ele trabalha no noturno, então todo mundo falava assim, eu não iria confiar. Seu marido é um homem bonito, vai trabalhar com várias mulheres, como você vai ter paz? Mas era assim, algumas pessoas, com todo respeito, algumas pessoas que me disseram isso, o diabo usou até a boca de Pedro, né, gente? Sim. Então, Pois ele vai mexer na tua pior ferida, Sim. vai mexer no teu medo. Sim. No Você seu vai- caso era isso daí. Ele Sim, mexeu por no conta medo dos acontecimentos anteriores. Você Tá. vai confiar nesse homem? Tá, deixa eu acelerar um pouquinho aqui por causa do tempo. Tem Sim. algo muito importante, o quê? Sim. Como Nossa, já. como a Ana se torna agora essa figura de princípios bíblicos no papel de uma mulher que tem que se reportar agora a esse esposo. Reportar, eu digo nesse sentido Sim. de Honra. submissão, honra. Como foi esse processo agora? Essa mulher chegou ao ápice, né, de poder, de admiração. Sim. Agora, numa outra fase da sua vida, Sim, totalmente quebrantada, sim, aonde ela tem que assinar, ela assina, faz questão de assinar que eu não quero mais essa vida para mim, e ela agora se reporta a princípios, a reformular a sua família e a confiar num relacionamento novo agora. Zé, primeiro eu fui buscar no campo físico, eu estudei 3 anos de psicologia e no auge dos meus estudos eu entendi que eu estava buscando aquilo para me curar. E aí eu entendi que a psicologia não tinha o poder de me curar. E aí eu fui buscar em Deus como pai, de uma forma que eu nunca busquei. Eu busquei a Deus várias, mas assim, várias. Eu busquei com todo o meu coração a Deus e falei para ele, Senhor, eu preciso ser curada. Eu não posso falar de um Deus que cura se eu não for curada. Eu não posso falar de um Deus que restaura se eu não for restaurada, porque eu vou estar mentindo. E a tua palavra diz que o Senhor é verdade. Então eu comecei a ter esses diálogos profundos com o Pai, me permitir conhecê-lo melhor, me permitir conhecer a palavra dele, porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Então eu falo que você ou pode ler a Bíblia para ser uma pessoa muito bem informada de Deus, ou você pode ler a Bíblia com o espírito quebrantado e ser totalmente transformado. Tem dois jeitos de ler a Bíblia. E eu não li nesse primeiro jeito de ser informada de quem era Deus. Eu queria conhecer Deus como um Pai. E foi isso que aconteceu. Quanto mais eu me dei a ele, mais eu só orava, Senhor, me faça sensível ao Espírito Santo, não me deixa ser confundida por outra voz. Eu orei isso vários anos. Vários anos. E nesse processo ele foi me falando sobre honra. Ele foi me
reposicionando, ele foi me instruindo, ele foi me educando, ele foi me trazendo a minha essência à tona de quem eu era. Porque eu falo muito isso dentro dos processos que as pessoas passam comigo. Ninguém é um bom par se não for um bom ímpar. Não é. Então, você primeiro tem que saber quem você é. Né? E o Espírito Santo recentemente me deu uma frase que fala assim: toda paternidade restaurada é uma identidade revelada. Toda? Paternidade restaurada é uma identidade revelada. E foi isso que aconteceu. Quando Deus foi restaurando a paternidade, que eu li o Salmo falando, antes mesmo de você nascer, todos os seus dias já estava escrito no livro da vida, eu falei, pera, então tudo aquilo que eu passei era treino, Deus estava me treinando. Eu relato isso no livro falando que, né, quando o Davi estava lá, cuidando de ovelha, o urso preparou Davi para um leão, o leão preparou Davi para Golias, Golias preparou Davi para o trono. Eu passei por esse processo, discipulada pelo Espírito Santo. Foi isso que me fez entender sobre princípios e valores eternos e valorizar essa paternidade desse Deus. Mas a gente precisa entender que isso não foi do dia para a noite. Não, foi um processo. Processo. Foi um processo. Uau. Foi um processo. Tudo passa pelo processo. Sim. Né? Sim. Nada acontece assim, no estalo. Tudo tem o seu processo. Tudo tem o seu tempo. E a gente só enxerga o resultado. Sim. Né? Sim. Dificilmente a gente para ver o processo paulatinamente. Sim. A gente já quer saber, nossa, mas a Ana tá bem. Sim. Mas não sabe o processo pelo qual ela passou. Será que o nosso técnico pode, por gentileza, colocar aquele versículo lá, aquela base do versículo que a gente está quase já encerrando o nosso programa, mas nós temos algumas perguntas para fazer para a Ana. Tá? Eu acho muito importante ela pontuar isso. Todas as coisas concorrem para o bem. Dos que amam a Deus. Daqueles que Amam amam a Deus e e daqueles foram que são chamados chamados. de acordo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, diante de tudo isso que você nos relatou, o acidente, Sim. a separação lá do primeiro Sim. casamento, o auge que você chegou como mulher, né, como uma parlamentar, que mais? Tudo isso você considera que se encaixa dentro desse versículo. dentro Totalmente. desse versículo. Totalmente. Totalmente. Porque se eu não tivesse tido toda essa vivência, eu não teria me quebrantado como hoje eu me quebranto na presença de Deus. Porque eu sei a quem eu devo a minha vida. Uhum. Hoje eu sei que eu sou apenas um vaso de barro. Sim. Limitado. Oh. Que eu nasci para a glória do nome dele e eu sei que todas as coisas que eu fizer vai ter que ser para a glória do nome dele. Sim. Porque somos sopro, né? Então, a gente só queria saber, então, como algumas pessoas devem estar pensando, mas como foi o acerto dela com a sua mãe, que era nesse processo aí? Sim. Esse processo foi o meu processo de cura. Eu fiquei 2 anos desempregada, mandava currículo, eu falo que eu mandei uns 5.000 currículos, até o ponto de eu me oferecer para trabalhar gratuitamente para um amigo que tinha uma ONG, e eu me ofereci para trabalhar e ele disse que não estava precisando naquele momento, e eu entendi que era momento de Deus tratar comigo. E aí o Espírito Santo me conduziu aí toda quinta-feira limpar a casa para minha mãe. E nesse processo, uma semana a gente brigava, outra semana... Até que um dia eu cheguei e falei pro Kleber, não adianta nada eu ir lá. Não tá acontecendo nada. Só que esse dia eu cheguei chorando. E o Kleber, um homem tão sábio, virou para mim e falou assim, meu amor, mas quando você chorou, quando você brigou com sua mãe? E eu entendi, uau, tá acontecendo. Eu não estou vendo, mas está acontecendo. E foi quando o Espírito Santo ali, numa das brigas que nós tivemos, o Espírito Santo me confrontou. Foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo audivelmente. Audivelmente. O Espírito Santo, eu cheguei chorando, tentei falar com o Kleber, ele estava indo trabalhar, tentei falar com a minha irmã, ele me levou pro secreto. No secreto, eu estava ali, minha mãe é uma mal agradecida, fazendo um drama, uma vítima. E o Espírito Santo falou assim, não é a pessoa da Maria do Carmo. É a figura de autoridade que ela representa na sua vida, ela é sua mãe. E se você acha que você está fazendo alguma coisa para ela, eu vou te falar, eu estou te dando uma chance de ir lá e resgatar o princípio de honra que você quebrou, porque eu quero te usar. Eu, na hora, fiquei, de onde vem essa voz? Mas eu levantei, escrevi tudo isso num papel e tomei um posicionamento. Eu falei para minha irmã. Primeiro em casa.
Primeiro Primeiro em casa. É de dentro para fora. Sim. É de dentro para fora. Então, primeiro eu resolvo os meus conflitos dentro de casa. Dentro de casa. Esse é um princípio muito forte para a cura. Sim. Sim, porque não adianta você correr. Tem gente que corre. Não, Foge. eu vou para a África fazer boas ações porque o centro sou eu. Mas isso não vai te livrar do teu sentimento. Então, é de dentro para fora. Uhum. Esse foi o processo com a minha mãe. Eu comecei consertando lá, pedindo a bênção dela, me posicionando como filha. Aí começou o meu processo de quebrantamento. Uhum. Porque eu não curei só a mim, eu curei a minha mãe também. Sim. Então, foi um processo lindo esse processo com a minha mãe. E hoje eu amo a minha mãe. É uma obra que só o Espírito Santo podia fazer. Porque onde eu virei para ela, eu falei, eu te odeio. Sim. E hoje eu amo a minha mãe e honro a vida da minha mãe. Então, eu sei que eu sou fruto total da graça. É total. Que lindo. E aí a sua vida começa a mudar. Sim, Totalmente. Né? totalmente. Porque você vê como é que é um reconhecimento daquilo que não deve ser na nossa vida. Sim. Porque quando você verbaliza para uma mãe, a Bíblia diz para que nós honremos aquilo Pai que e você mãe, né? faz. Sim. Né? Para que os nossos dias sejam longos, Na terra. né? Então, assim, quando você verbalizou eu te odeio, você estava fadada a morrer. Eu não digo morte física, mas a vida. Mas as duas mortes também. Eu ia falar Também. as duas, né? As Também, duas? né? Também, né? sim. Então, mas estava fadada ao fracasso Sim. total. Sim. Mas Deus permitiu, com toda essa caminhada, com todo esse Sim. processo doloroso, Sim. inclusive acidente. Olha Sim. isso. Sim. Para que você passasse por tudo isso e um dia Sim. você voltasse lá, mãe, eu te amo. Gente, Sim. tem coisa mais linda que isso, Sim. né? Então, assim... Mas quem pode fazer isso? Só o Senhor Jesus. Quem pode fazer Só isso? o nosso Porque Criador. ao olho natural, né? Há técnicas, há protocolos. Sim. É difícil, né? Sim. Muito Difícil. 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 Muito difícil. É verdade. Olha só a história da Ana Braga. Gente, faltou tanta coisa, não falou do crescer, Não, que mas é- a gente vai fazer, né? né? Tudo bem, a gente tem alguns minutos aqui, a gente vai fazer. Enquanto isso, Olha você dá um lá, toque. olha isso. Ah, Olha. pessoal, Mas isso vai ser um outro programa de como conquistar o amor da sua vida. Gente, ontem foi dia dos namorados e ela não vai falar. Não vai dar Hã? tempo. Não, mas a gente precisa frisar que depois de todo esse processo, Sim. a gente enxerga uma nova Ana, correto? Sim. Todas as esferas. Que está dentro do propósito? Total. Total, dentro do Total. propósito. Então, Total. a gente pode também concluir que todas essas coisas, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem o poder de dar a vida e tirar a vida, o Deus do amor, da misericórdia, da graça, então, ele tem o poder de uma forma sutil, conduzir o leme desse barco para apontar para um outro porto. Sim. Que foi o que aconteceu Sim, foi. com você. Foi o que aconteceu comigo. Tá. Ele me conduziu para caminhos muito mais Excelentes. altos, profundos do que eu poderia imaginar. Eu falo assim que aquela palavra, aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não desceu o coração do homem, é isso que Deus tem para você. Eu tenho vivido a graça de Deus esses dias, muitas coisas, mas eu nunca me imaginei vivendo um casamento como eu vivo, Uhum. uma família como eu tenho. Eu falo que é muita graça. Muita graça. É muita graça. Muita Então, graça. Hoje, a gente enxerga essa outra Ana, escritora, Sim, e esse livro ele serve como um farol sim, para muitas pessoas. sim. Não é isso, Darlene? Que bacana. Sim, totalmente. Hoje você, como terapeuta, também contribui na vida de... Aí está a essência do propósito. Qual é a essência do propósito? A gente já falou em outros programas aqui. Qual é a essência do propósito do Criador nas nossas vidas? Ele usa a sua história, ele trabalha em você para alcançar o quê?
Primeiro ele faz em mim, depois por mim. Primeiro ele faz em mim, ele faz em nós, e depois ele, através de nós, ele alcança Outras outras vidas. pessoas. Sim. Isso. A nossa história não deixa de ser um best-seller. E Sim. nós falamos aqui ao vivo, né? Sim. Para pessoas. Inclusive, tem um comentário aqui, ó. Hoje o programa está belo. Obrigada, André. Graças à nossa convidada. E vamos pegar esse gancho para agradecer os que estão aí do outro Sim. lado, né? André, obrigada, viu? Obrigada, Pocket Podcast. Obrigada, Crescer e Desenvolvimento está aqui na pessoa de quem? Da Ana? Claro. E Jesuel, povoando a terra. Mirta Camilo. Se tiver algumas pessoas que você conhece, Mirta pode da falar. Crescer. Olha, Mirta da Crescer. Obrigada, Mirta, por estar aí, viu? Estaremos aqui toda quinta-feira. Pode nos acompanhar, tá? Marcela, obrigada, minha amiga, por Cleia estar aí. Trindade. Você É da pegou aí. Crescer. Cleia Trindade, é da Crescer. Nossa ela terapeuta tá da falando. Crescer. Isso. ela Andréia tá- Viana. Nossa terapeuta da Crescer. Olha que bacana. Cheio de Temos um terapeuta. monte de terapeuta da Crescer. Sim. Luiz Davi, nosso padrinho. Obrigada, meu padrinho querido. Lá do litoral, gente. Ele tá lá em São Que Sebastião. lindo. Dalila Braga. A minha sobrinha, um Ah beijo. lá. Obrigada, Dalila. E Jesuel, falei. Joana Pereira, quem é mesmo, José? Lá de Tocantins. É a mãezona do meu marido, minha Uau. sogra. Ana Paula, obrigada, querida. Obrigada, Aninha. Graciete, obrigada, Graci. Thalita Carey, opa, obrigada. E o André de novo, e o André de novo. Essa convidada está dando um show nesse relato. Obrigada. Quem mais? A Cleia, Andréia, Viana, Thalita estão falando inspirador. Essas terapeutas aí, obrigada, hein, queridas, por estarem aí até agora. Sim. Realmente a história da Ana é fantástico e assim, a gente tem muito a crescer, né, José, Sim. com isso. A gente aprende com as histórias dos Sim. nossos convidados, Sim, viu? sim. A gente é edificado, assim como as pessoas que acompanham o programa ou que ainda vão ver o programa. Sim, porque ele né? fica aí, né? Ele fica aí gravado. E então, querido, nós falamos, vocês já sabem que a Ana é uma escritora, Sim. né? Ela compartilhou conosco toda essa história, né? Trajetória. Essa trajetória. Exatamente. E hoje a Ana, a gente pode concluir que é uma outra pessoa, Ana. Sim, totalmente. Totalmente. Eu sou uma outra pessoa. Eu falo pro meu esposo que todas as vezes que nós saímos do portão para fora, nós estamos em missão. E nós levamos isso muito a sério. Minha vida hoje tem um significado muito grande. Eu amo a Jesus. Com toda a força do meu coração, eu amo a Jesus. Ele é o primeiro homem da minha vida. Ele é o primeiro e eu sei totalmente da responsabilidade que me é imputada desde o momento que eu falo que eu sou cristã. Então, eu tenho uma empresa missional. Eu tenho uma empresa que vai mostrar a glória de Deus. Eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho porque eu amo o que eu faço. Eu não trabalho por dinheiro. Eu amo o que eu faço. Toda essa equipe é uma família espiritual que Deus me deu. Então, nós nos tratamos assim. E tudo isso é para a glória do nome dele. Porque dele, Por ele. E para ele são são todas as coisas. É Quando isso. isso acontece, não tem o que dar errado, gente. Não Sim. tem o que dar errado. Porque a glória tem que ser sempre dele, porque é ele que nos sustenta, é Sim. ele que nos dá a vida, não é? Sim. Então, todas as coisas são mesmo por ele, para ele e dele. Sim. E a gente encerra o nosso programa. A gente tem muito assunto, tá? Muito. O Falcone diz que em situações como essa a gente pode fazer o programa de 1h30, 2 horas, mas a gente sabe que nós vamos ter uma outra oportunidade Sim. para a gente explorar aí Sim. a sua vida, né? Sim. Porque os piores momentos ou até os bons momentos servem de farol para outras pessoas. Sim. Não é isso mesmo? Sim. Então, gente, Exatamente. isso é de propósito. O de propósito, ele nasceu há alguns anos atrás, ele passou incubado praticamente 5 anos, mas ele uma hora acabou nascendo, né? Um programa de propósito, né? Todas as coisas têm o seu tempo
e chegou o tempo. E a gente entende que nós estamos cumprindo esse propósito, trazendo circunstâncias como essa que não, já está trazendo esclarecimento para muitas pessoas, Sim. através de cada um dos convidados que vem toda quinta-feira. Então, se você curtiu, comente e compartilhe, tá bom? É de propósito. Um abraço. Falcone, um abraço, tá? Obrigado aí Obrigada, Falcone. Obrigada. pela sua cooperação como o técnico Sim. de todos os programas. E se você quer fazer a finalização mandando um abraço para as pessoas que você ama? Eu quero finalizar dividindo com quem está aí com a gente uma linda analogia que eu vi hoje. Quando você passa na frente de um luzeiro, numa empresa, você olha ali o nome da empresa e ela tem um farolete que mostra o que está escrito lá. Quando a Bíblia nos traz que nós somos a luz do mundo, nós somos esses faroletes que vão mostrar Jesus para o mundo. Então, ninguém vai passar e falar, olha que farolete lindo, que farol que está apontando. Ele vai mostrar, ele vai ver a fachada linda e vai ver a obra linda que foi feita ali. Então, que a nossa vida seja essa obra linda para que esse farol seja visto. Somos luz do mundo. E eu quero encorajar quem está nos assistindo aqui, mergulhar um pouco mais para entender o que é ser a luz do mundo. Que todos possam mergulhar na luz do mundo para que Cristo seja visto através das nossas vidas. É isso. Ei, peraí, pessoal, antes que o programa feche as cortinas, nesse processo que a Ana passou, ela mergulhou nos princípios bíblicos, correto? Sim. Você procurou, lógico que por um momento você buscou resposta através da psicologia, do Sim. estudo, mas você teve a resposta aonde? Na palavra de Deus. Na palavra. Então fica a dica. Jesus Talvez é a resposta para todas as é a perguntas. resposta. Todos os E a palavra questionamentos. dele, ela é viva e é morta. Ela é viva, poderosa e eficaz. E eficaz. É isso aí. É isso É aí. isso aí. Ok, pessoal, um abraço para vocês. Obrigada. Até a próxima É de propósito. quinta-feira. Até a próxima quinta-feira. Um abraço. Beijo.